Olá pessoal, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E agora nós entramos na fase das campanhas dos presidenciáveis. E o que eu quero cobrar de todos os presidenciáveis são números. Muito mais de fazer isso, fazer aquilo, eu gostaria de ver números. Hora de planos, mas com números. Planos sem números são embalagens vazias. E eu gostaria de ver o plano do governo, como pretende entregar ao final do mandato o seu governo com relação ao Produto Interno Bruto do Brasil. E dentro do Produto Interno Bruto do Brasil, qual é a parte que caberá ao complexo do agronegócio, na soma do antes, do dentro e do pós-porteiro. O planeta Terra está indo para um Produto Interno Bruto planetário de 100 trilhões de dólares. O Brasil vive com um PIB muito pequeno, na casa de 1,8 trilhão a 2 trilhões de dólares, ou seja, um país com esta dimensão, com estas oportunidades agroalimentares, agroenergéticas, agroambientais, agroindustriais e com o domínio que temos na ciência e na tecnologia de todo o cinturão tropical do planeta Terra, a oportunidade é muito maior do que o problema, mas tem que ser traduzido em meta de produto interno bruto. Então, para que a gente possa minimamente dizer, em 2027, o Brasil deverá chegar a 3 trilhões de dólares, mínimo, do produto interno bruto, qual é a parte que nós precisaríamos fazer do agronegócio? Porque o agronegócio representa 30% do produto interno bruto brasileiro. Consequentemente, para elevarmos o PIB do país, nós temos que ter uma política e um planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas do agro, desde o A do abacate até o Z do zebu. Então eu diria, tamanho do agronegócio brasileiro hoje, em dólar, depende da taxa do dólar, mas está na casa de 400 bilhões a 500 bilhões de dólares. Então, o desafio que quero deixar aqui para os presidenciáveis é, por favor, coloquem números nos seus planos. Queremos chegar a um produto interno bruto mínimo, 3 trilhões do país, e para que isso aconteça, necessariamente, eu preciso elevar o produto interno bruto do agronegócio brasileiro de 400, 500 bilhões de dólares para 1 trilhão. Uma meta de 1 trilhão de dólares no complexo do agro brasileiro é o caminho para podermos crescer de uma maneira digna, justa e com dignidade para todo o povo brasileiro a economia. Porque se não crescer o PIB, não adianta planos assistencialistas, não adianta promessas daqui para lá, não adianta querermos resolver o problema de cerca de 60 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 400 por mês. E no agronegócio e dentro da agricultura, temos aproximadamente 4,5 milhões de pequenos produtores rurais que vivem com a metade de um salário mínimo. Gente que tem terra e que está completamente fora da tecnologia, da ciência e do acesso aos mercados. Então, se você pegar 4,5 milhões de pequenos produtores fora do mercado, multiplicar pelas suas famílias, pelas pessoas que vivem ali no seu entorno, chegamos a praticamente 30 milhões de brasileiros com condições de produzir, condições de ter acesso à renda e com condições de crescer a produção agrícola, pecuária e de produtos especiais do nosso país. Para isso, para esse lado, dos 4,5 milhões dos pequenos que não estão inseridos em nada, cooperativismo. Então, senhoras e senhores presidenciáveis, meta do agro brasileiro com o qual vocês pretendem entregar o país aos seus sucessores, 1 trilhão de dólares, dobrar de tamanho. Inserir na produção brasileira, se não consegue os 4,5 milhões, pelo menos inserir mais 2 milhões
de pequenos produtores através do cooperativismo, num cooperativismo com apoio, num cooperativismo com plano de Estado e num cooperativismo que agregue valor agroindustrial, além de um cooperativismo que possa gerar um monte de produtos em vários segmentos, como no próprio orgânico. Produtos que são feitos aí da agricultura familiar, com muito carinho manual e que tem hoje mercado nacional e mercado internacional. Portanto, o que quero cobrar deste podcast no agroalimento é qual é a meta, qual é o número. Eu quero ver número, porque onde não tem número, o plano é uma embalagem vazia. Então, daqui para frente, senhoras e senhores presidenciáveis, estarei cobrando veementemente qual é o compromisso que a senhora, que o senhor, não importa quem seja, terá com o país. E esse compromisso eu quero ver transformado em accountability, como dizem os americanos, em números que possam ser olhados, que possam ser medidos, mensurados, e aí, de fato, dizer a senhora, o senhor fez um ótimo governo, que não foi só palavras que se perdem pelo vento. Temos condição, neste Brasilzão, de ter um PIB muito maior do que ele tem hoje. O PIB brasileiro é pequeno, não cresce ao longo dos últimos 10 anos e está na hora de que ele tenha um desenvolvimento suportado. Suportado por qual principal setor? Complexo do agronegócio, desde a indústria dos insumos que antecede a produção agropecuária. Precisamos de mais industrialização dos princípios ativos defensivos, mais industrialização na área de fertilizantes, de bioinsumos, de mecanização, de digitalização, de sensores. Precisamos de mais industrialização pós-porteira das fazendas, criando marcas, acessar mercados internacionais onde nós não estamos hoje. E mesmo onde nós somos grandes, mesmo onde nós somos hoje o maior do mundo, se nós olharmos o potencial para regiões onde o consumo per capita ainda é baixíssimo e desenvolvermos o consumo per capita em áreas do planeta onde se come pouco, onde se toma muito pouco suco, onde se come muita pouca fruta, nós teremos ali, com certeza, do A do abacate ao Z do zebu, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Portanto, para alimentar o mundo, temos que inserir na produção milhões de produtores. E quando inserimos milhões de produtores na produção, estamos criando trabalho, emprego, empresas, comércio, serviço, indústria no entorno dessa riqueza agropecuária, não esquecendo dos mares e não esquecendo das águas, porque o reino do pescado é outro que pode simplesmente explodir de tamanho no Brasil. Então, o nosso agroalimento, podcast que alimenta o mundo de hoje, é para cobrar. Meta, $1 trilhão na soma do antes, do dentro e do pós-porteira do agro brasileiro, que é hoje na casa de 400 a 500 bilhões de dólares. E com isto, se fizermos isto, com certeza, nós vamos levar o Brasil para 3 trilhões no mínimo, colocando o país dentro das 6, 7 principais economias do mundo. E 3 trilhões, 2027, eu acho pouco, podia ser mais ousado. 1 trilhão no agronegócio de dólares é bem factível, poderia ser mais. Portanto, senhoras e senhores, este podcast hoje aqui é dirigido a presidenciáveis e aos seus grupos de estudo e de planejamento de suas campanhas. Por favor, mais do que dizer que vai fazer reforma aqui, reforma ali, que vai desburocratizar, que vai fazer investimento lá ou acolá, conecte tudo isso a um objetivo de resultado econômico financeiro do país, não esquecendo da capilaridade da distribuição da renda. E a distribuição da renda só pode ser feita através de empreendedorismo, com cooperativismo, porque isso gera efetivamente empregos. Então, o Brasil está sedento, faminto de crescimento. E o crescimento, através do agro, é totalmente factível e possível e está na hora. Portanto,
planos com números. Plano sem número é embalagem vazia. 1 tri de dólares para o agro, antes, dentro, pós-porteira, e no mínimo 3 trilhões de dólares para o produto interno brasileiro. O brasileiro merece, o brasileiro pode, temos conhecimento para fazer isto aqui. Um bom executivo, uma boa executiva na presidência deste país pode realmente colocar o seu nome na história de uma maneira indelével e espetacular. Ótima chance agora, senhoras e senhores presidenciáveis. Um grande abraço, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, mas números, números e números, porque plano sem número é embalagem vazia. Grande abraço, até a próxima.